Brasil, olá vocês de casa. Estou aqui com Michel Arouca pra gente fazer a nossa crítica da série Dark, que vocês pediram muito. Então essa crítica vai ser sem spoilers, Michel. Eu tenho um problema com spoilers. O Michel solta os spoilers assim no meio da frase, mas eu vou vigiar ele aqui. Então nós vamos fazer sem spoilers. Eu vou fazer uns comentários do que a gente achou da série e os motivos que você deve assistir essa série. E se você não conhece o canal do Michel, lá no Série Maníacos tem muita coisa de série, eles mandam muito. E também tem um site, né, fora o canal. E novidade no canal da Coral, agora eu moro aqui, velho. Toda semana tem agora vai ter um monte de vídeo. A Miriam caiu, próximo vídeo lá, negócio de dragão, é tudo comigo agora. Não, eu te amo, Miriam. E depois eu vou fazer um vídeo explicativo de Dark, que nem eu fiz de Westworld, um videozão, @. Você quer videozão? Vai ter videozão explicando Dark nos mínimos detalhes. Inclusive as dúvidas que vocês tiverem, se for dúvida com spoiler, coloca um aviso de spoiler e coloca as dúvidas que eu vou responder todas elas em outro vídeo. Hoje é só uma crítica aí pra iniciar a galera no mundo de Dark. Então o motivo número 1 é que é uma série alemã, original da Netflix, cara. E esse é um motivo muito digno, né? Porque a gente tá acostumado a ver série americana, série britânica de vez em quando, série americana. E uma série alemã, eu nunca nem tinha visto, eu nem sabia que a Alemanha fazia série. Eu tinha visto filme alemão, sim, agora mas série? Nunca tinha visto. Eu acho muito legal, não só pra gente ver a cultura deles, mas também a gente aprende umas palavras, sabe? Tipo, Danka, e não sei o que, e o nome, tipo, que tá escrito lá de Jonas, mas eles falam Jonas. Ou Bartos, ele fala Bartosz, sabe? Umas coisas estranhas, assim, então achei legal. E ao mesmo tempo, eles têm uns inglesosos ali no meio. Eu não sei se tem umas expressões em inglês, tem mas é porque tem coisa em alemão que parece inglês. Parece, né? Soa mesmo parecido. Mas o negócio é o seguinte, quando você tá acostumado a ver série americana, é aquele negócio que você comentou, às vezes você dá uma fuçadinha no WhatsApp, mas tá ouvindo. Não pode. No alemão tem que ficar ligeiro, tem que prestar atenção. Sim, não pode piscar. Até porque o motivo número 2, essa série fala de viagem no tempo e vai explodir a sua cabeça. Então, às vezes tem um diálogo ali que tá dando uma pista de alguma coisa da viagem no tempo. Se você moscar, se você tá no Instagram, se você dá uma moscada e tá lá curtindo a foto do crush no Instagram, perdeu, meu filho. Porque ele falou aí você já perdeu tudo que tava acontecendo. E fala de viagem no tempo de uma forma muito diferente. Cara, eu gosto muito disso, porque viagem no tempo é um tema muito batido no sci-fi. Mas as regras que eles criam aqui em Dark, que eu não vou dar spoiler, vou me segurar aqui, são meio que únicas, sabe? E eles conseguem amarrar de uma forma muito criativa, de uma forma muito coerente, você fica realmente impressionado e, ao mesmo tempo, ele deixa algumas lacunas ali pra você interpretar, pra você, o que tá acontecendo aqui? E isso nos leva ao número 3, que é um roteiro muito bem amarrado. Gente, no primeiro episódio tem, por exemplo, coisas... Eu não vou falar muito do que acontece, mas, por exemplo, tem um personagem lá que é o Mikkel, ele gosta de fazer mágicas. Então ele faz a mágica do desaparecimento, que é, ele faz a mágica de colocar uma coisa num copinho e abre a coisa no outro copinho, e ela aparece em outro lugar. Isso tá no primeiro episódio, tá jogado. Só que depois você vai entender que acontece isso com uma pessoa. Então uma pessoa desaparece num tempo e aparece no mesmo lugar em outra década, né, em outro tempo. Então o roteiro faz essas piadinhas, sabe, de ter relação. Tem o tempo todo tem um relojeiro, um cara maluco que faz relógio, que os diálogos que esse cara tem sempre falando coisas interessantes de buraco de minhoca, buraco negro, buraco branco, que eu não sabia que tinha isso. Também não. Buraco negro é a saída, buraco branco é onde você entra. Então eles falam muita coisa de relação com viagem no tempo que tá jogada assim no texto. Às vezes na música, você notou isso? Que também é um outro motivo. Número 4, trilha sonora. Gente, a música, inclusive a música da abertura, vamos falar da abertura? Cara, demais. Aquilo ali é meio que uma brincadeira que eles fazem com aquele teste de Rorschach, sabe? Que é o caleidoscópio, né? É uma coisa meio duplicada, é muito bem feito. E não apenas a trilha sonora das músicas que eles tocam, mas também das músicas que meio de, sabe... Incidental. Aquelas músicas de instrumento de corda, pra você entrar na atenção. E a câmera vai aproximando e dá um violino, mama. Cara, é muito bem feito. E a música da abertura, se você for analisar a letra, ela fala de suicídio. Ela fala assim, deixe o lençol secar as minhas lágrimas e veja a única saída desaparecer. Tem isso aí? Não me pergunte por quê e me dê um beijo de adeus. Caraca. É meio tensa essa letra. Inclusive a trilha sonora tem no Spotify. Se você procurar Dark Netflix, você pode ouvir. Eu vim ouvindo no carro pra cá, assim, tô ouvindo muito essa trilha. Dica. Muito, muito boa. E você falou uma coisa também dos planos, né, que a série vai tomando, da direção da câmera, e a fotografia dessa série é sensacional. Todo o lance técnico de Dark é impecável. Não, demais. Eles usam umas paletas com cores mais frias, acho que até pra combinar com o clima chuvoso. Chove pra caramba nessa cidadezinha onde eles passam a série. Winden. Então eles conseguem fazer isso de uma forma bem criativa, ao mesmo tempo que eles usam câmeras de diversos ângulos. Eles tiveram uma
paciência muito grande pra filmar essa série, porque tem lá a tomadona ampla, bem aberta, depois tem ele só aqui pertinho, depois tem de cima, tem de costas, e tipo, em fração de 10 segundos você vê 5 tomadas diferentes. Então é um carinho, é um cuidado muito especial que eles tiveram pra essa série. Sim, e também o trabalho da cor, né? Que eles trabalham muito com cores frias e um pouco escuro, até porque a série chama Dark, que é tipo escuridão, né? Essa coisa escura. Tem alguns pontos coloridos. Por exemplo, o Jonas, que é um dos personagens principais, que escreve Jonas, mas eu acho que fala Jonas, pelo que eu entendi. Ele tem uma roupa que é amarela. Inclusive, dá pra fazer cosplay de Jonas na próxima Comic Con Brasil, porque é um cosplay muito fácil. Capa amarela, cabelo meio bagunçado, molhado, aquele treco amarelo que ele carrega, uma lanterna e um mapa. Dá pra até trocar com cosplay de George, do It, qualquer coisa depois. Só pega um balãozinho e troca. Cada dia você vai... Cada dia você vai de alguma coisa. Então a fotografia tem aquela coisa escura, dark, fria, com alguns pontos de cores quentes. E eu também achei interessante que eles não mudam a fotografia de acordo com o tempo, porque essa série vai viajando no tempo, né? E você vai em alguns momentos e a fotografia não muda, porque o tempo é um só. Na primeira frase da série tem uma frase de Einstein falando que o tempo é cíclico, o tempo é uma coisa só, tudo acontece ao mesmo tempo, não tem presente, passado e futuro. Então a série não faz a diferenciação porque não tem presente, passado e futuro, então não tem fotografia diferente. É tudo igual porque é tudo ao mesmo tempo, então eu achei isso muito legal. E existe um balanço muito interessante pra nós como público, que eles não menosprezam a nossa inteligência fazendo isso, mas ao mesmo tempo eles têm algumas setas, algum certo didatismo. Por exemplo, eu acho que no terceiro ou no quarto episódio que eles começam a mostrar quem é quem nas diferentes linhas temporais, né? Linha temporal não, porque só tem um tempo. Nos diferentes períodos, exatamente. Então você fala, pô, será que eu precisava disso mesmo? Mas às vezes, então, eu me senti um pouco ofendido. Eu tenho memória, eu lembrava quem é quem. Não, eu acho mas é bom, não, foi bom. Eu acho que foi bom porque, primeiro, tá em alemão, e segundo, tem muitos personagens, muitas famílias, e aos poucos a gente vai se aprofundando nas famílias, e aí no pai do fulano, e aí o tio do não sei quem, e aí você fica meio, peraí, que esse aqui é pai de quem mesmo? Então eu acho que é bom você dar uma lembrada quem é quem. Eles até tentam fazer uns personagens com características físicas marcantes, né, como tem a tiazinha da berruga lá, tem o Held que tem a cicatriz na orelha, então eles usam muito as características físicas pra você se localizar. E eu acho que é uma série mais sci-fi e suspense, né? Sem dúvida. Tem gente achando que era terror, que ia sair assustado, e não tem nada disso. Eu acho que é que a forma como a série foi vendida em alguns trailers dá a entender que é uma série de terror, porque ele mostra lá a caverna, mostra as lanterninhas piscando das crianças, e parece alguma coisa perseguindo, mas não tem nada disso. Não é série de susto, realmente é uma série de tensão e de suspense. Eu acho que é mais sci-fi também por causa desse lance da viagem no Sem tempo. dúvida. Então eles vão criando... Tem dramas também, mas eles vão criando muito mais um suspense e aquela coisa de você teorizar o que tá acontecendo e aos poucos você vai montando o quebra-cabeça. É uma série muito quebra-cabeça. E alemã, então não pode piscar, senão você perde muita informação. E algumas pessoas nos comentários vieram me perguntar se eu achava que Dark tinha algum problema de ritmo, porque muita gente não conseguiu engajar muito. Ô, louco. Mas eu acho que não, de forma alguma. Eu acho que se tem algum problema pra você engajar é porque ela é alemã. Sem dúvida nenhuma. E a maior prova de que o ritmo é bom é que você viu 2 vezes. Não tem como você ver uma série de ritmo lento, cagado, 2 vezes seguido. Não dá. Eu acho que ela é uma série mais devagar, sim, mas não é que um ritmo está ruim. Ela tem um ritmo diferente do que talvez você esteja acostumado a assistir, sabe, série que vai pro Supernatural, sei lá, alguma coisa assim muito, muito louca. Não, ela é aos poucos e vai dando as informações, mas isso não é um problema de ritmo. Não, e eles têm umas técnicas muito boas também envolvendo a sonoplastia, que, por exemplo, eles estão lá numa cena que tem até um reloginho de fundo. Nossa, é muito bom. Aí corta. Puf. Fica tic-tac. Muito bom isso. Essa transição que eles usam na sonoplastia, junto com a transição de cena, você dá o tempo inteiro voltando. Se você está começando a se afastar, você volta de novo. Então, as técnicas cinematográficas que eles usam as técnicas de tudo, assim, toda a qualidade técnica é incrível e como a trilha vai se encaixando em momentos, e às vezes tem as músicas incidentais, que são aquelas coisas, tipo, só instrumentos, e tem música normal, entendeu? Boa. Tem, sei lá, Milk Chance, que é uma banda que eu adoro, e tem então várias coisas que você tá, assim, de repente entra uma trilha, e aí a montagem arrasa, porque como a gente tá falando de viagem no tempo, às vezes eles estão mostrando 2 tempos diferentes. E pra gente entender melhor, eles mostram ao mesmo tempo, dividido na tela. Então eles vão fazendo isso. Eu achei essa montagem incrível e essencial pra gente acompanhar melhor essa história toda. Em termos também de paisagem, acho que é muito legal como eles conseguem usar floresta, né, que é um elemento muito usado na série, e sempre ali no fundinho, nos diálogos, em uma cena, tem a usina nuclear soltando aquela fumaça lá no fundo. Sempre tá lá. Então você tá sempre querendo olhar no fundo ali dos personagens o que tá acontecendo
acontecendo, sempre tem alguma coisinha bonita. E o lance que você falou da caverna também, eles filmam a caverna e vai fazendo assim, né? Aí faz um barulho muito estranho, assim, da caverna. Outra coisa que muita gente comparou com Stranger Things, não sei porquê, não tem nada a ver com Stranger Things. Acho que é só porque tem uma criança que desaparece. Eu até entendo no começo. Eu tive um arzinho de Stranger Things no primeiro episódio por causa das crianças, tá lá na bicicletinha, tem criança que desaparece, aí tem um elemento sobrenatural. Eu tive esse arzinho, sim. E porque também se volta pros anos 80, isso. Será? Mas é só isso, é só no comecinho, depois a série cria sua própria identidade, realmente não tem nada Eu a ver achei com Stranger Things. nada a ver. Não tem. Só porque tem um menino de bicicleta. Agora, tudo que tiver bicicleta, Stranger Things inventou a bicicleta. E a série também vai deixando muitas pistas, né? Então você tem que ir pegando essas pistas que eles vão deixando no roteiro, nas falas. Cara, tem umas falas incríveis. Na segunda vez que eu assisti, eu peguei, assim, fala do primeiro episódio, que você fala assim, gente, ele já tava dando uma pista lá pro final, sabe? Então, assim, recomendo muito essa série. Esses foram 5 e muitos outros motivos pra você assistir, que foi uma série que eu nem vi trailer, nem nada. De repente, eu tava, acho que na Comic Con, todo mundo, Carol faz vídeo de Dark, Carol faz vídeo de Dark. Eu, gente, o que é Dark? Nem sabia. Aí fui descobrir, aí fui ver que era alemã, e assim, gente, maravilhosa. Obrigada quem pediu o vídeo de Dark, porque realmente, uma série incrível. Mesma coisa no Série Maníacos, foi a série que mais me pediram na vida pra fazer vídeo e foi de Dark. Eu tava assistindo já, eu tava meio que no hype, mas por causa da Comic Con também atrasei. Assisti, enquanto eu tava no quarto, todo mundo já tinha visto tudo. E assim, não foi muito divulgada, não vi ninguém fazendo muito fuzuê, assim, trailer, nem a Netflix divulgando. Eu gosto. E foi uma série que explodiu, assim, uma das melhores séries de 2017. Inclusive, a gente fez uma lista que vai sair lá no Série Maníacos e aqui no meu, das 10 melhores séries de 2017 pra mim e pro Michel. Quando sair também, vocês fiquem ligados aqui no meu canal e no dele, que vocês vão ver tudo isso. Tem possibilidade de Dark aparecer nas listas. Lá está, no caso. Então é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal. Tô quase chegando nos 500 mil inscritos. Uhul! Meio milhão! Meio milhão? Meio. É tipo meio homem, lembra? Meio homem. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.